pessoal, de volta com o CMCast. Como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz aqui Dr. Marcelo Tadeu, juiz aposentado, professor de Direito. Hoje não mora mais aqui em Alagoas, veio especialmente aqui para conversar com a gente. Queria primeiro agradecer sua presença. Nada, eu que agradeço. É sempre bom, eu tenho o maior carinho por vocês dois jornalistas, que dão uma contribuição muito boa para Alagoas. E, na verdade, até me ajudaram muito em momentos difíceis, né, que eu passei por aqui. Eu tenho que reconhecer que não foram um nem dois, foram vários, né? E eu tenho isso resiste na minha memória, eu sou muito grato e, portanto, é um prazer imenso estar com vocês aqui. E nós também, muito gratos, né? A sua atuação como magistrado. A gente vai conversar muito sobre isso, conversar sobre toda essa sua trajetória. Eu queria começar já aqui com uma pequena provocação, porque as pessoas lidam com sua carreira e eles sempre falam nessa palavra polêmico ou polemista. Você, o Marcelo Tadeu, é uma pessoa polêmica, um juiz polêmico. Sim. Como é que você lida com isso? Por que você acha que ficou essa pecha de polêmico ou polemista? Você concorda, discorda? Não, eu até concordo, considerando o perfil da magistratura, né? O modo de atuar, o modo de atuar da magistratura preponderante é um modo, aspas, equidistante, aspas, equilibrado, aspas, prudente, quando por trás desses adjetivos tão bacanas e tão peculiares e importantes, tendo um magistrado ter essas qualidades, mas por trás, às vezes, tem muita covardia, medo, comprometimento, né? E nisso eu não fui mesmo. Então, talvez, por não ter na minha personalidade, graças a Deus, introjetados esses adjetivos que eu reputo extremamente odiosos para um juiz, eu passei a ser um juiz polêmico. Eu atribuo a isso. Claro que eu não estou aqui dizendo que quem não é assim seja um magistrado, não, mas são comportamentos do ser humano, né? Entendeu? Diversidade humana, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que esse conceito de polêmico... É claro que eu dizia assim, elástica, né? Eu sou polêmico porque eu estou afirmando a Constituição. Eu sou polêmico porque eu estou afirmando direitos dos presidiários, né? Até então, por exemplo, nessa matéria, quando eu assumi lá, realmente foi uma revolução que eu fiz. Marcelo, é interessante você ressaltar isso, até porque, assim, pelo que você está dizendo e pelo que você já abordou aqui de início, o senso comum era o que esses magistrados a que você atribui covardia, medo, comprometimento, que eles buscavam. O senso comum. O senso comum preso é para ser tratado como um ser abjeto. Sim, claro. Desde que não seja o seu semelhante que esteja na situação. Você fala semelhante a alguém de uma classe social. Alguém que o juiz reconhece como seu. Classe média, onde você atuou. Que você também não encontra muito, né, nos presídios, né? Não encontra, então. Mas quando acontece, há um tratamento muda. A verdade é essa. Não adianta você ser hipócrita. É isso. Né? É isso. Eu lembro que quando eu estive por lá, nossa, foi algo assim bacana no sentido de eu perceber que tudo isso ficou muito revelado. Exatamente porque saltador de bandido, né? Um desserviço ao judiciário. Nossa, quantas vezes eu fui admoestado, né? Até, de certa maneira, questionado, né? Por colegas, né? E, na época, os vagadores, na época, né? Até queriam me tirar da vara, foi aquela coisa toda, sabe? Você pegou alguns momentos ali bastante complicados, né? Rebelião em presídio, né? Muitos complicados, muitos. É muito rica essa passagem minha ali. Foi uma passagem tão pouco, mas muito rica. O que é que você aprendeu ali naquela vara? Porque talvez seja uma das mais difíceis, né? Se você leva a sério as pessoas que estão ali dentro, né? Sim. E não as trata como objetos, enfim, ou como restos humanos, né? Eu tratei todos rigorosamente iguais. E eu lembro quando eu assumi lá, digo, olha, eu não quero saber de processo judicial da execução penal, eu quero saber de vida humana. Né? Primeiro ponto, e talvez que eu acertei bastante, foi essa minha visão. Digo, eu não quero saber de papel, eu quero saber de vida humana. E é para lá que eu vou. Aí transferi a vara para dentro do presídio. E você conversava com os presos cotidianamente, né? Diariamente. Eu passei quase um ano dentro do Baldomero ali, no trabalho. Conhecendo as vidas. Chegando às 8, saindo meia-noite. Sim.
E olha que eu pegava módulo, pegava relação, ia um por um. Vida humana por vida humana. E aqui lá sumia um, eu digo, vamos buscar e tal. Escondiam lá para trás, sabe? Aí comecei a ver a forma de como a cadeia funcionava. Se você Isso tinha... era um comportamento heterodoxo, né? Digamos assim, né? Não, Que não fugia ao lugar comum. completamente. Aí eu adquiri resistência, por exemplo, lá dentro mesmo, né? Entendeu? Foi lá dentro, fora, na minha instituição, especialmente na minha instituição. É lamentável, é muito triste, sabe? Eu devo... Aqui eu vou... Que vai ser uma catástrofe. Eu sou muito grato a vocês, porque isso vai me ajudar a viver mais ainda, porque... Esse momento, eu até me arrepio, porque limpa cada vez mais a minha alma, porque foi muita covardia comigo. Você guarda muita mágoa da magistratura local pela forma como você foi tratado? Eu sei que tem exceções e exceções. Não, eu tenho vários amigos lá, com certeza, tenho muitos amigos, assim, pelo menos eu tenho amigos, não sei se a recíproca é verdadeira, mas eu tenho muitos que eu considero, mas em linhas gerais sim, né, porque, nossa... Sinceramente, eu não causei nenhum dano à sociedade alagoana, muito pelo contrário. Mudamos até o curso da história, talvez, que Alagoas estivesse até pior do que está hoje, de repente. Por quê? Eu digo na parte do trabalho que mudou a política em vários locais por onde eu passei. Por exemplo, passei por Pindoba, Maribondo. Na época, o domínio da família Fidelis, que era tão temida, não é? E eu consegui mudar o curso da história lá, né? A família Fidelis deixou de atuar politicamente. Por quê? Porque eu fiz aquela varredura, né, no cadastro eleitoral, que foi um escândalo. Imagina Pindoba, na época, tinha 7 mil e tantos eleitores. Foi feita uma revisão eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral, que deixou com 5 mil eleitores. E eu fiz uma revisão, fazenda por fazenda, entrando nas fazendas, indo nas ruas com o microfone, com o livro debaixo do braço, deixei com 980 eleitores. E aí Helena Cardoso perdeu o mandato, e olha que ela se elegeu com quase 7 mil votos do município onde tinha o maior índice de analfabeto de Alagoas na época, que era a cédula. Minha gente, era escandaloso. E é evidente que quando eu fiz esse trabalho, tinha vários títulos falsos, né, elaborados, enfim, passados, construídos pela escrivaninha, pelo cartório eleitoral, que até então era escrivã, que foi condenado, inclusive, por mim, por crime eleitoral e outras fraudes praticadas por ela, mas tinha a chancela do judiciário em cima disso. Por quê? Porque ninguém subia a serra na época. Sair do gabinete para você é o grande segredo para ser um magistrado a ser visto como tal? Não tenho dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Infelizmente, e esses concursos... Como é que as pessoas não chegam nem dentro do gabinete, né, do magistrado? Não chega não. Muitos nem quer, né? E continua assim, né? Porque hoje, e ao meu ver, é um equívoco muito grande do processo seletivo, nesse sentido, porque cada vez mais quem está vindo com a ideia de que a atuação é técnica, rigorosamente técnica, e basta pegar o token, entrar no sistema e liberar uma decisão, como se não houvesse vidas humanas ali, sabe? E eu acho isso um equívoco tremendo, especialmente quando você lida e é magistrado e exerce uma atividade tão nobre que é, no interior do estado, em municípios muito pobres, sabe? Precisa muito da presença de um juiz. Eu lembro que antigamente um juiz no interior, tinha, por exemplo, o caso do Sapucaia, que eu conheci, pensei que ele atuou em alguns municípios, ele ele era um cara que, enfim, conversava com todo mundo nos municípios onde ele estava. Ele era uma figura bem diferenciada, né? Eu particularmente gostava muito dele. Uma saudade dele imensa. Não, nossa, era uma maravilha. Até conversar com ele era divertido, né? Divertido, né? Um cara do humor refinado. Ele conseguia fazer rir em coisas seríssimas. Mas assim, isso paulatinamente foi sumindo, porque o cara virou uma autoridade e assim, uma presença social acima do bem e do mal, que as pessoas não têm acesso. Alguns mantêm isso, e é importante esse contato humano que você defende. Isso se deve a quê, essa mudança? Vamos lá, eu vou colocar, a questão salarial influencia nisso? O cara recebe muito acima do que as pessoas no município que ele está? Sim,
Porque não é só o poder de mando, o poder do bem e do mal, né? A vida das pessoas estão na mão Porque a remuneração as vidas estão na mão dessa pessoa. Era uma remuneração boa, mas ninguém ficava rico, né? Não, eu mesmo não tenho nada assim na rigor, por exemplo. Bom, eu tive que ser 4 filhos, né? É diferenciado, sou diferenciado, tá? Mas não dá assim para muita coisa, não, assim, né? Quer dizer, hoje não sei, porque é muitos penduricalhos, né? Pois é, como é que você vê isso? Os caras vão acrescentando auxílio sorrisal. Oi, Carlos Mota, eu sempre digo, eu não posso ser hipócrita nem incoerente comigo mesmo, né? Imaginemos que eu ainda estivesse na ativa. Provavelmente eu estaria recebendo esse penduricalho tal qual todos recebem, né? Eu não usaria. Mas você acha que isso faz bem para o Não, não faz bem. É um malefício, sabe? Eu defendo um vencimento único. Agora, de valor, quer atribuir que é justo, porque exercer a magistratura não é fácil, julgar não é fácil, se manter isento, ter um trabalho de isenção com as suas emoções, suas frustrações, não permitir que a sua história seja vomitada em algumas decisões que você se identifica com ela inconscientemente, por exemplo. Então, tudo isso é muito caro e tem que pagar bem mesmo para que o poder político, o poder econômico não chegue junto e não invada a consciência do magistrado e ele se entregue. Uma curiosidade pessoal. Esse é o grande problema. É difícil para o magistrado se livrar dos próprios preconceitos, que todos temos, né? Mas para um juiz isso fica mais pesado, se ele os tem. É muito difícil, Ricardo. Eu, particularmente, eu percebi tão logo, precocemente, graças a Deus, que juntando a minha história da época, da minha pessoal, meus relacionamentos... Você tem uma origem humilde, não é isso? Tenho. Minha origem não é de classe pobre, não foi, mas é de classe média para baixo. Meu pai era contabilista de usina, eu morava na usina Central Barreiros, né, aqui em Pernambuco, onde eu nasci, me criei até 11 anos, depois fui para Recife. Meu pai, portanto, era isso. Minha mãe era doméstica. Enfim, estudei em escola pública até a admissão. O ensino, hoje médio, que chama, o ensino fundamental, a partir da 6ª série ou 7ª. Eu fui para Recife, aí meu pai se aposentou e conseguiu continuar trabalhando, aí ter uma renda melhor. Aí eu fui para uma escola particular, Colégio Nobre, lá em Recife, na época. Então, eu me considero... E a usina foi muito importante para mim, porque... O convívio, né? O convívio foi muito importante, porque eu estudava na escola pública, e as casas eram construídas de acordo com o valor social do trabalhador dela. Então tem uma casa, a casa que está na Caldeira, lá perto do rio, quase dentro do rio. Né? O administrador. O administrador, o meu pai contabilista, era mais em cima, né? E do diretor era em cima do morro. Para ficar por cima, entendeu? Era interessante demais. E eu olhava isso pequeno e disse, olha só. O que é isso? Eu já questionava isso, sabe? Independente de alguma provocação. Eu mesmo, eu lembro que eu ficava na janela, olhando assim, no fundo do rio, estava lá, do outro lado do rio estava a casa do diretor e toda a staff, a parte alta, ficava em cima do morro. Porra, não era, a construção não era por conta do medo da enchente, não era. Era uma postura mesmo de mostrar pirâmide, claramente, né? Como funciona. Uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Marcelo, a sua formação, né, como pessoa e como magistrado combinava com sua posição política, por ser um cara de posição, né? Um cara de esquerda, ser um cara de esquerda dentro da magistratura. É engraçado que eu agradeço a minha mãe, me desculpe meu pai, mas eu tenho que agradecer a ela, porque se eu fosse seguir meu pai, eu estava lascado, meu pai serviu a Arena, né? E minha mãe era Miguel Arraes, doente, sabe? Então nós pegamos a energia da mãe. Doutor Arraes. Doutor Arraes. Então, aí nós ficamos mais nessa linha, né? E meu pai era de Arena, era terrível, era um confrontos danados, assim, sabe? Políticos. E eu devo a isso, né? Toda a minha visão de mundo a partir daí, sabe? Eu queria só complementar uma coisa que eu acho que eu esqueci da pergunta anterior. E quando eu percebi da dificuldade que é exercer a magistratura e em conjunto com o que eu vivia na época, pessoalmente, eu estava vivendo, eu me dirigi logo para um processo terapêutico, sabe? De onde fui e até hoje não saí. Mas é isso. Entendeu? Você acha que seria bom para todo juiz passar por isso? Obrigatório. Na verdade, esses exames seletivos, os processos seletivos da magistratura,
com várias fases, objetivando avaliar a capacidade técnica, jurídica do que é correto, tudo bem, mas tem que avaliar a capacidade, por exemplo, os motivos reais do seu interesse em ser magistrado. Porque a maioria dos jovens da classe média, hoje média alta, que tem acesso... O que mais tem hoje, Marcelo? O cara faz o curso de Direito para fazer concurso. Para quê? Para delegado, promotor, para juiz, enfim. Não tem uma definição do que se pretende efetivamente. Não tem. Como disse um deles, eu quero fazer empréstimo, não consegui nada, eu vi isso de um deles. Pois é. Então, acho Poder fazer. E tem que, acho que uma avaliação, passar por um processo terapêutico, sabe, acompanhado, no estágio probatório, 3 anos seria suficiente para perceber, sabe? E perceber a dificuldade emocional de exercer. Por exemplo, uma pessoa arrogante demais é terrível a magistratura. Sabe? A pessoa autoritária é terrível, porque o autoritário ele não é só fruto da insegurança, de competência do conteúdo que ele tem. É também da sua insegurança na história de vida dele. Então, quanto mais inseguro, mais prepotente será. Quanto mais inseguro, mais dificuldade vai ter de se aproximar do povo. Sabe? Isso a magistratura, o judiciário não tem conhecimento, é cego dedé. Tal qual é o símbolo nosso para indicar neutralidade, fechando os olhos. Justiça cega. Justiça cega, isso é uma burrice isso aí. Marcelo, também, aproveitando essa questão da catarse que você falou, da sua relação com a justiça, esse desencanto ele não surge de um dia para o outro. Você passou quanto tempo? Não. Passou quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Eu queria que você aproveitasse essa catarse. Quais foram os momentos que fizeram com que esse desencanto surgisse? Assim, você lembra de momentos pontuais? Na verdade, tem vários assim, mas assim, o primeiro ponto foi exatamente então logo eu ingressei, ainda no estágio probatório, que eu falei agora há pouco, quando eu fui, minha primeira comarca foi Maribondo, né? Na época Pindobra era integrada a Maribondo, né? E lá cheguei, fui residir, inclusive eu até perguntei com o saudoso juiz Roldão, gente bacana, faleceu muito jovem. Era um cara muito correto. Era muito correto. E ele ia para Água Branca, ele ia para Maribondo, e eu iria para Água Branca na sequência. Ele perguntou a mim se eu não queria perguntar. Eu não tinha na verdade, não tinha muito conhecimento da política profunda de Alagoas, sabe? Eu digo, oxe, não, eu vou querer 80 quilômetros para 300. Bom, eu vou, vamos perguntar. Aí, pronto, aí fizemos essa permuta na época. Ele foi para Água Branca e fiquei em Maribondo, né? E aí, quando eu cheguei lá, comecei a ter ideia da dimensão do que aquilo significava. Tão perto, porém tão perigoso. Tão perto, porém tão assustadora, que era provocado, sabe? Muita dificuldade lá e da o época. Sertão, né? Você foi juiz eleitoral no Sertão, né? Fui. Eu fui em Batalha, passei um tempo lá em Batalha, assim como substituto, né? Acumulando, né? E também fui designado para Piranhas, né? Na época, o que até foi foi bastante polêmica. Saudoso Sapucaia me chamou. E foi claro, engraçado, Ricardo. Carlos, na época, o Sapucaia, aquele jeito deles, Marcelo, rapaz, estou precisando da sua ajuda. Pois não, Esbardor, ordene aí. Você aceitaria responder pela comarca de Piranhas, né? Um colega que estava lá foi afastado por problemas de atuação e tal. E eu estou precisando... E eu vou confessar, você não é o primeiro que eu estou chamando, não, tá? Já convidei outros colegas, mas não estão aceitando. Você aceita? E eu era muito eu sou muito de desafios, né? Digo, sabe, cara, eu vou, claro, eu não vou desapontá-lo, não, vou com o maior prazer do mundo e tal. E aí fui, né, para lá. Aí onde, outro problema, outra longa história, eu fui para lá como juiz eleitoral no primeiro momento. Só eleitoral, não ficava na parte da justiça comum. E aí fui para o quê? Fui para fazer uma revisão eleitoral. Cadastro de 12 mil eleitores na época, eu acho que eu deixei com 7. Foi 7 mil, 8.
Uns 4, 5 mil eleitores foram cancelados, tá? E aí, de quebra, tinha um processo lá, foram incinerados pelo cartório, começou a chegar a denúncia, e por ser polêmico, né? E por ter uma postura muito aberta, né? As pessoas começaram a me procurar e a relatar situações bem intrigantes e chatas, né? E que merecia uma averiguação do cartório. Aí eu constatei que processos foram incinerados, e eu restaurei os processos de impugnação de mandato. Eu terminei cassando o mandato restaurei um processo, e em cima dele eu cassei o mandato do prefeito de Olho d'Água, do Casado, que é vizinho, que pertence a Piranhas, e por coincidência, na ocasião, era irmão do então desembargador. Particularidade que Piranhas tem, né? Particularidade, Piranhas e aí eu cassei, político, né? E dei posse à segunda colocada, e foi uma decisão muito forte. Lembro. Muito forte. Uhum. Né? Me chamavam de doido e tal, querendo Pois criar é, problema. ser chamado de doido, Marcelo, assim, não doido literalmente, Marcelo é doido. Como é que peita um negócio como esse? Né? Me chamavam sempre de doido. Assim, Para mim é uma honra, né? Isso não me afetava, não. Até porque eu sempre me lembro da música Maluco Beleza, né? Então, é ótimo, né? Acho que é um adjetivo importante. Quando dizia, é doido? Não, eu estou atuando. Se me chamasse de em cima do muro, você está muito prudente. Aí eu já não gostaria, eu me sentiria mal. Digo, opa, peraí, tem que fazer uma avaliação. O que é que eu estou fazendo para ter... Ô Marcelo, você acha que foi por isso que quando surgiu a história, né? Que você denunciou isso e reiterou e levou adiante durante 10 anos a história da tentativa de assassinato, quer dizer, que seria para você que resultou na morte de outra pessoa. Você disse, não, isso é invenção do Marcelo. Sim. Isso é criação do Marcelo. Você acha que se deve muito a isso, a interpretação que muita gente, inclusive da magistratura, teve em relação a isso? Sim, sem dúvida. E ao mesmo tempo, né? Não queriam encarar. Porque imagina. Vamos lá, admitindo que no primeiro momento pudesse ter sido um atentado contra a minha vida, eu sendo magistrado, puxa, eu seria merecedor de todo o apoio institucional. E era um magistrado da ativa. E era da ativa, sabe? E com depósitos nas instituições federais apontando por possíveis ameaças que... Você já vinha recebendo ameaça, na verdade? Tinha aquela história da época da gangue fardada e tal, né? E na época do Silviana, a denúncia do João Lira. Você teve decisões nessa seara, né? Da gangue fardada da época, né? Sim, tivemos. Eu lembro. Né? Tivemos. A prisão temporária na época do Coronel Cavalcante foi por mim, né? Havia uma dificuldade imensa de enfrentamento e esse ato foi meu singular. Eu lembro. Foi singular, foi meu. Depois que, né, pulverizou, né, e graças a Deus, com acerto do judiciário, aí entrou o juiz Helder, né, o saudoso juiz Helder, o Jerônimo, saudoso também, incrível, né? Impressionante. Pois é, tá vendo aí? Esse é um momento, falando isso agora, Jerônimo partiram precocemente, sabe? Na pandemia. E eu acho que talvez, é aí onde, e eu estou vivo, graças a Deus, no universo, sou um cara muito importante para o universo. Para cá não, para o judiciário talvez não, mas para o universo parece que sim, né? Porque... Você notou que virou incômodo para o judiciário? Esse cara de novo, essa história insistindo, né? Porque eu lembro que a investigação... Ô, Ricardo, foi um negócio, porque na verdade nunca quiseram me ouvir, o judiciário nunca quis me ouvir. Você nunca foi ouvido? Nunca. Nunca foi. Nenhum desembargador quis entender o que eu estava dizendo, o que eu falava, qual seria a circunstância para eu estar apontando para essa possibilidade. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Tanto o tribunal como a própria associação de classe. Impressionante. Nem a associação de classe. Nem. Fiquei absolutamente solitário. Por isso que eu digo, eu gosto muito de mim, eu gosto muito de mim. Eu realmente, nesse sentido, estou sendo narcisista nesse momento. E preciso ser. Esse aspecto narcisista, para mim, foi importante para sobreviver. Tá vendo aí? Marcelo, depois que tudo que aconteceu, uma condenação, enfim, que não foi o que você imaginava, esperava, porque foi denunciado, inclusive, na época, o Paulo Cerqueira, né? Historicamente, impressionante. E aí... Quem estiver ouvindo esse podcast
e me ajude pode até me desmentir depois, mas a Câmara Criminal do Tribunal não tinha nenhum precedente da Câmara Criminal trancar um inquérito policial em habeas corpus. E foi o caso. Foi o primeiro precedente da Câmara Criminal, que muita gente na brincadeira chama de cama de gás, esteja preso todo mundo, né? Uma postura não muito garantista, mas nesse sentido foi garantista demais, ao ponto de trancar e matar uma possibilidade de uma investigação em sede de habeas corpus. Foi o primeiro precedente, incrivelmente. E se você pegar o acórdão fica... Em relação ao então diretor da Polícia Civil. Sim, Paulo e o acórdão Cerqueira. praticamente ficava o tempo todo tentando mostrar que o crime não foi para Marcelo Tadeu. Era impressionante, é impressionante. Você leia. O objetivo do inquérito era mostrar que você não seria vítima. Isso, o objetivo foi nesse sentido. Não foi dizer se ele tinha participação ou não. Incrível. Mas o judiciário revela de modo, sabe? Claro. Né? Enfim, mas é isso, né? É isso que aconteceu. E assim, minha gente, quando aconteceu o episódio, eu não sei se você estiver sendo muito demorado aqui, vocês podem me falar, tá? Porque isso é algo assim, mexe muito comigo, sabe? Porque, tipo assim, eu estava passando lá. Não estava passando, minha gente. A coisa não foi assim. Você numa farmácia, não é isso? Eu parei na farmácia para comprar um medicamento para meus filhos na época, né? Na Avenida João da Vinha. Eu entrei pela rua do Acuaba. Primeiro eu passei por toda a avenida, e aí fui lá em Guaxuma, que eu morava ali no Gurguri, deixar o meu menino, né, com a mãe deles, na época. Depois voltei para pegar uma passagem, que eu ia até Brasília na segunda-feira, isso foi uma sexta-feira. Aí passei numa agência de turismo, ali perto daquele viaduto ali, que leva o nome de João Lira. Aí peguei a passagem, e segui por ali, entrei no Aguaba e parei na lateral da São Luís, na João da Vinha, para descer para comprar os medicamentos dos meninos. Que é a farmácia que eu sempre parava, né? Porque lá em Guaxuma, na época, não tinha nada em Jacarecica. Naquela região, tudo comércio muito fraco. Então, tudo tinha que resolver ali. Então, eu sempre parava ali naquela farmácia. E aí parei na lateral, entre o orelhão e o carro, eu desci. Aí fiquei parado assim, e uma crise moral, uma crise ética, porque eu tinha pego o cartão de desconto da Permanente. Essa era São Luís. E a mãe do menino, dos meus filhos, me entregou esse cartão. Marcelo, pega esse cartão aí que eu fiz, pode ter desconto. Aí eu levei. Aí quando eu decido, eu estou com esse cartão de desconto, aqui eu sempre não compro. Eu estou usando o estacionamento da São Luís, me estava me sentindo obrigado a comprar nela. Esse raciocínio na cabeça, rápido, foi eu em pé, para entrar. Entra ou não entra? Por conta disso. Eu sempre compro aqui, já que eu estou com o cartão, vou na outra. Aí dei meia volta. E atravessei e entrei na Permanente. Quando eu coloquei a receita, que o funcionário pegou a receita, fez assim para pegar o primeiro medicamento, então me tiro. Foi muito rápido, sabe? Negócio. E eu fiz o trajeto todo normalmente depois. Você fez uma investigação própria? Sim, isso comecei a fazer, cronometrado, e foram 18 segundos apenas. 18 segundos. Você está convencido que o alvo ali seria você? Continua convencido disso? Eu não tenho a menor dúvida disso. E só não morri novamente porque eu fui perspicaz, né? Novamente tem alguma história aí que você não disse. Tem, eu digo assim, porque se quisesse vingar pelas atitudes que eu tive aqui como juiz, né? E faria novamente se eu ficasse no silêncio, achando que realmente o rapaz que chegou aqui, que estava há uma semana, olha, pela polícia, chegou aqui em 7 dias, conheceu uma mulher, se apaixonou por ela e ela por ele, começaram a ter envolvimento, o marido descobriu, contratou pistoleiros com arma privativa de polícia militar e foi lá e matou o cara, tudo em 7 dias. Passional. Eu disse na cara do governador Teotônio Vilela, na cara do governador, e ele se ele estiver aí me ouvindo, não estou mentindo. Quando eu cobrei, por que eu cobrei, minha gente? Porque quando aconteceu o episódio, meus pinhatos gelou na hora, sabe? E eu vou confessar a vocês aqui, intuitivamente, eu pensei que pudesse ter sido para mim mesmo. Eu tive
esse insight no primeiro momento. Pela proximidade do momento, sabe? E eu estava com investigações e denúncias e tal sobre esse tipo de coisas acontecendo. Quando eu saio, aquela correria toda, enfim, eu perguntei a mulher que eu bati nela quando eu fiz a volta para entrar na outra farmácia, me dirigi para outra, ela ia pegar o orelhão, que eram 2 orelhões. Eu pedi desculpa nela e corri. Nos tiros, ela estava junto com a vítima. Ela correu para o lado de cá. Quando ela chegou lá, eu digo, foi assalto? Não, foi não. Foram parando, tirando no rapaz, no coitado, enfim. Aí eu fiquei, e não foi assalto, é execução. Aí fiquei por ali. Era o Nudson Arley. Era um engenheiro, né? Ele era... Da Bahia, né? Ele fazia análise de solo, né? Da Bahia ou de Minas? Minas, de Belo Horizonte. Por acaso é de BH. E ele disse, olha, eu estou aqui, não estou entendendo nada, estamos aqui há 7 dias, estava indo embora na segunda-feira e tal. Ele estava até falando com a esposa dele, avisando que estava indo na segunda, com o chefe dele, que tinha concluído o trabalho. Eu fiz uma análise de campo assim no local, só não olhava para a vítima, né? E eu vi que ele estava mais ou menos vestido como eu, calça jeans, camisa polo vermelha, camisa polo vermelha. Físico parecido com o seu? Parecido, para além de tudo isso, fisicamente até lembrava um pouco a minha pessoa. E ele estava de coxa, né? Para avião da vindo, que era mão sentido da farmácia. E aí, alguém comentou que um funcionário da São Luís tinha ouvido que gritaram, pegamos o cara errado, porra! E saíram. Quando eu soube disso, no dia seguinte, numa festa de casamento, que alguém estava perto, morava perto daí da João da Vinda. Comentou isso comigo. Ah, meu amigo, eu nem fiquei mais no casamento. Eu desci e fui para casa. Porra, bicho. De manhãzinho, domingo, fui para a farmácia, para saber, conversar com... E o pessoal confirmou que alguém tinha ouvido lá que tinha pego o cara errado e tal. E eu comecei, aí pronto, aí eu pedi providência, fiz um expediente para o secretário de segurança, acho que era Paulo Rubim, na época, era o Paulo Rubim. O diretor de capital era o Bahrein, acho que sim. Marcílio Bahrein. Aí eu pedi mostrei várias coincidências físicas, de roupa, momento, né? Crime por engano, para tudo isso acontecendo. Anotei todas as circunstâncias. E pedir providência. E mantém a convicção de que você seria o alvo. Sim, eu disse sim, olha, eu preciso que a polícia haja e realmente faça uma investigação rigorosa para deixar claro que nem por longe esse crime poderia ter sido para mim. Estava dirigido para a minha pessoa. E eu, como magistrado e com atuações importantes feitas no Estado na época... Em áreas sensíveis. Em áreas sensíveis. Claro, áreas sensíveis, inclusive até... Pessoas desejando meus pesos quando eu fiz a representação contra o João Lira na época no Supremo. Eu lembro disso na praia, parecia um velório. Parecia um velório, as pessoas me cumprimentando como meus pesos, pô. Tá, acredita? Era assim. Então, isso nenhum alagoano pode negar essa realidade. Isso é real, o que eu estou falando. Tudo é real. Bom, e aí eu peço providência, para ficar claro que nem por longe fosse para mim. Aí foi quando veio com essa história. Ô, Marcelo, primeiro ele disse que tinha descoberto que tinha um problema com os trabalhadores de carteira assinada. Depois não era isso. Marcelo, foi um crime passional, está resolvido. Crime passional, o cara se envolveu com a mulher, casada, o cara tradição, né? Alagoas de crime passional. Aí eu digo, rapaz, uma semana. Bom, e aí eu conversei com a família da vítima, tive contato, que eles me ligaram para mim para saber, né? A mãe ligou para mim na época. Resultado, no final, com toda certeza, nós sabíamos que ia terminar em pizza, como terminou. Com pedido de arquivamento, não chegou a lugar nenhum. E nem ia chegar, porque não foi para ele, simples assim. Simples assim. E aí, arma, privativa de polícia, ponto 40. Não foi qualquer arma. Não, privativa, minha gente. É arma cadastrada, é arma, sabe? E aí, eu tomei conhecimento que a arma ponto 40, eu digo, onde é que tem aqui, né? Aí encontrei um suposto participante que eu ouvi na igreja, levei uma senhora Bahrein, pedi, fui com lapela, foi gravado tudo, sabe? Eu fui com bastante boa fé, sabe, Ricardo? Eu queria, mas queria provar de um modo racional. Eu digo, eu não posso me envolver emocionalmente para
mascarar e criar a ideia de uma espécie de esquizofrenia, de mania de perseguição. Não. E aí eu chamei, levei um policial, foi comigo. Ele com um gravador de óculos e eu com um gravador de lapela. Para ouvir o cara. Aí ouvimos bastante, né? Falou de tudo, como aconteceu, nas reuniões com polícia militar, Jacarecica. Aí contou um monte, sabe? Foi o cara que foi condenado? Não, esse faleceu. Esse beleza, faleceu, que era o condutor. Né? O Guarnieri, que era que foi o executor. Segundo ele, né? Enfim, ele confessou, inclusive, isso aí, né? O Guarnieri e tal. Depois de muito tempo, isso aconteceu. Aí, ele revelou, digo, mas vamos lá, não me interessa, tudo bem e tal. Porque ele disse, olha, eu estou falando isso aí porque realmente o senhor não mereceria isso, não. Né? O senhor fez um trabalho com nossos irmãos no presídio, né? Meu trabalho serviu para essa aproximação e conseguir identificar. Tem uma linha de investigação. Para pelo menos checar, né? No mínimo, minimamente checar. Era uma obrigação da polícia. E aí, isso aí tudo aconteceu, nós gravamos tudo isso. E eu perguntei, me interessa, você tem noção de mandante? Eu não sei nome não, eu só sei que interesse no senhor é interesse de usineiro. Pessoas estão perdendo bens, falou isso, é mais ou menos por aí. Né? Aí disse, e tem gente do judiciário no meio também do senhor, viu? Você acredita nisso? O quê? Que tem gente do judiciário envolvida. Vamos lá, supondo, partindo do pressuposto que de fato aquele crime foi para mim, o atentado seria para mim a pessoa, evidentemente eu não posso descartar nada. Sabe por quê? Porque aqui em Alagoas há um envolvimento, né, muito forte, né, das estruturas política, econômica e também de justiça, das instituições, de modo geral. Né? Até pela aproximação, pelo Estado pequeno, pelos vínculos de família, de compadrio, etc. Isso nós não poderíamos descartar jamais. Né? E, tipo assim, como ele disse, tinha membro do judiciário, né, e etc., digo, tem judiciário que já foi político, tem judiciário que era do partido do João Lira, que era usineiro, que na verdade não gostou nem um pouco da minha atuação na época, né? Entendeu? E, inclusive, por exemplo, naquelas minhas decisões da época, teve repercussão até política, até no resultado eleitoral, talvez. Né? Na época ele foi candidato com o Theo Vilela, por exemplo, né? JL. Sim. E era do mesmo partido, né? Ele passava mal, o JL mandava o helicóptero buscar o barrador em Piranhas para vir para o hospital. Isso são atitudes muito nobres. Brasília também tem umas coisas assim, viu? Não Marcelo? Talvez não tão explícita, né, quanto aqui. Assim, mas assim, tudo eu pedi para que fosse investigado. E aí, nas investigações, surgiu que a arma tinha saído do paiol do Exército. A arma tinha saído do Exército. Lá vai eu atrás. Aí fui na perícia, conversei com o pessoal. Pessoal, olha, tem arma .40 nas instituições, mas tem no Exército tem não. Eu digo, cara, tá mentindo. No Exército não tem arma .40. Tem na PM. É pistola, né? A pistola .40. Aí eu fui no Exército, sabe? Quando chego no Exército, comandante, eu falo na minha pretensão e tudo mais, me identifico, ele me atendeu muito bem, chamou o ajudante de ordem e pediu, olha, tem um .40 aqui, estrutura nossa? Não, tem não tem não. Agora tem, mas não é nossa. É do paiol do TJ, que está desativado e transferiram as armas todas para lá. Armas de processos criminais. Tá? Do paiol. E aí, quem tomava conta do paiol era um afilhado do Eduardo Washington, na época. Aí, não tinha que investigar. Tanto é que ele foi preso. Você lembra que foi preso um funcionário do tribunal vendendo arma? Em uma prisão, não sei se vocês recordam. Pitágoras. Nem tudo recordo, mas assim, Mas aconteceu essa prisão dele, muito tempo depois, por vender arma do paiol. E o cabo na época disse, olha, doutor, essa arma saiu do Exército e voltou para lá. O cara disse a mim, aí eu vou lá, menino Carlos, Ricardo, eu tenho uma informação dessa. Você acha a informação boba dentro da construção de tudo? Não era boba. Quer dizer, o tempo só fez sedimentar essa sua convicção. Sim. Você seria vítima e, enfim, e o responsável por isso. Quer dizer, na verdade, é mais do que uma pessoa. Né? E se foi para mim mesmo, eu vou falar, pode ter envolvimento, é um consórcio.
Consórcio. Seria um consórcio que é o modo alagoano. E que não mudou até hoje. Lamentavelmente, eu devo dizer a vocês, não mudou. Sabe por que não mudou? Porque os crimes emblemáticos até hoje não foram resolvidos. Inclusive esse meu, Silviana. Não foi resolvido. Porque não tem mandado preso nenhum. Dimas, Holanda, vamos citar mais, e outros tantos. Então, enquanto não mudar essa postura... Ainda tem recente, né? Alguns. Você tem... Alguns também. Vamos lá. Olha, o Malaquias. E o Malaquias? Exatamente. E o Malaquias que foi que disse que ouviu a ordem de mandar passar a espingarda de mim? Eu não conhecia ele, não. Ele foi lá e declarou isso na Polícia Federal. Entendeu? Assim, e o cara é assassinado depois. Aí tipo, mas ele falava demais. Bom, mas o consórcio se reuniu, vamos dar um chega pra lá desse cara? É assim que atua Alagoas, não é? É assim. Eu não posso deixar, sabe? Minha consciência está tranquila. Eu não precisei criar uma situação dessa para justificar as minhas atitudes, ou querer me expor, ou querer ser o tampa de cruz, o juiz... desculpa a expressão, o juiz foda. Não era isso, não. Mas eram fatos, bicho, que precisavam ser investigados. E cada vez que mais que mexia, mais acontecia, mas as coisas iam encaixando nesse sentido, sabe? Iam fechando. E, porra, não é possível. Aí foi quando... E, olha, imagina eu ter que representar uma autoridade judicial da minha estrutura, sabe? Me expor e adquirir uma inimizade interna, uma situação de convivência péssima. E olha, quando eu fiquei como juiz convocado, desembargador, juiz convocado, fui para o tribunal e fui com liminar, viu? Que isso aí foi indeferido. O tribunal negou a minha inscrição para ser. Podia ser juiz, mas não podia ser juiz convocado para o tribunal. O juiz convocado é que atua como presidente da corte. Né? Me foi negado. Arranjaram lá um requisito lá, o Carlos Malta, presidente, arranjou um requisito lá, imaginário, para dizer que eu não preenchi os requisitos, tu acredita? Vocês acreditam nisso? Aí eu, fui pro CNJ, bati a porta do CNJ, consegui eliminar, me dá minha toga para eliminar, e sentei no tribunal, você no pleno. Você distribuindo tapa, né? No bom sentido, né? E sentei. Aí quando vou pro gabinete, o que é que eu encontro? A recuperação de quem? Da Lajinha. Aí eu posso dizer que não queriam que eu fosse pro gabinete? Eu vou dizer aqui. Por isso que não queriam que eu fosse deferir minha inscrição para o juiz convocado? Pô, certamente. E eu fui lá e decretei a falência, lembram? Não sei se vocês lembram. Quem decretou a falência do João Lira lá, né? E que era possível pagar todo mundo naquela época, foi minha decisão minha e que foi acompanhada pela Câmara. Até hoje aquilo se arrasta. Mas sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu naquilo? Uma decisão do órgão, terceira Câmara Criminal. Sabe o que aconteceu? No plantão do embargador Sebastião Costa Filho, suspendeu a decisão do órgão em plantão judiciário, uma decisão monocrática, para apurar a minha suspeição. Eu nunca conheci, não vi amizade nem inimizade do João Lira, apenas atuei em situações que me foram apresentadas que mereciam a atuação do juiz. Notícia crime é uma obrigação de qualquer cidadão, inclusive, sobretudo do juiz. E fiz isso no Supremo e encaminhei, não me arrependo jamais. Mas não tinha nada com ele, não conhecia a figura. Era uma figura pública, mas nunca tive contato com ele. Tanto é que não alegaram minha suspeição em nenhum momento, desde quando eu fui para o gabinete, quando eu peguei no processo, quando pautei, quando julguei, nada. Agora, quando foi desfavorável, aí criaram uma suspeição. E é uma decisão esdrúxula, é uma decisão absurda na época. E de lá para cá, sabe? De lá para cá, até hoje se arrasta essa história, sabe? E se na época a decisão fosse da Câmara Criminal, da Câmara Civil, fosse mantida, confirmada, talvez com a falência, hoje os credores pudessem estar em outra situação, né? E aí, esse processo gerou o quê? Gerou um monte de atuação de juiz, afastamento, impedimento, sabe? Terrível. Mas por que tudo isso? Por falta de transparência, sabe? E assim, e ter condições de atuar, porque olha, o juiz é ser humano, nós temos nossas inclinações, preferências, visão de mundo, tá? Nós temos que ter consciência disso. Sabe? É isso que, portanto, é um processo terapêutico, é importante você
você ser parte dele, para você evitar, sabe, essas injustiças que acontecem. Por você ser ser humano, sabe? Entendeu? Não que tenha relação com tudo que a gente falou do assassinato aqui, mas você já foi ameaçado ou você recebeu algum tipo de mensagem que você considera como ameaça de colega seu no Tribunal de Justiça? Não, ameaças não, de colegas? Não. Marcelo, você vive hoje em outro estado, enfim, é advogado. Você acha que é possível para você se manter atuando profissionalmente no estado de Alagoas? Se, por quê? Não, Você saiu para preservar a sua vida, da sua família, ou porque você sentia necessidade de na verdade minha libertar? família, meus filhos continuam aqui, residem em Alagoas. Não saio aqui com medo de nada, de eventos dessa natureza, de atentado, minha pessoa. Não, estou aqui de corpo aberto, estou aqui em Maceió nesse momento. E ando tranquilamente, não tenho... A questão, eu saio daqui... Mas tem saudade de Alagoas? Tenho saudade dos poucos amigos que eu tenho, vocês aqui, por exemplo, importante revê-los, e alguns poucos outros, né? Minha família, meus filhos também estão por aqui, mas... eu lamento muito dizer aqui, eu sou muito franco, né? E realmente a minha história no judiciário é uma história de muita atuação, eu reconheço isso, mas também foi uma história também... Original, polêmica, né? É isso, e também, mas por outro lado, uma história de muita covardia comigo, muita covardia. Não tem outra palavra não, covardia mesmo. Então, eu vou aqui finalizar, Ricardo, depois eu passo para você. Não, pronto. Existe, você vê esperança no campo, eu estou falando para Alagoas, para essa relação política, jurídica, criminal, você vislumbra alguma esperança ou você se desencantou totalmente com o nosso estado? Totalmente. 100%. Alagoas não tem solução? Tem não. Não tem. Infelizmente. Enquanto não tivermos uma independência real, uma independência real, não é independência falaciosa de invocação do princípio da separação de poderes que está lá na Constituição, só para em congressos, em momentos políticos, momentos de reuniões, de conclaves, não. É uma independência real. De postura. Dos poderes? Dos poderes. Sabe? Não ter receio de atuar, porque precisa do orçamento, não ter receio de atuar, porque senão o recurso vai ser reduzido, não vai poder bancar penduricalhos, etc. Sabe? Ou seja, você tem que se desincumbir desses interesses todos e, portanto, ser independente. E se isso acontecer, aí sim, aí pode mudar. Mas se não vejo perspectiva não, sabe? Não vejo. Porque, veja, outra coisa terrível que acontece, que ninguém sabe e precisa ser dito, é o modo de promoção dos juízes. Porque a independência não é só independência real frente ao poder político e ao poder econômico. Que é isso que mina. É isso que mina. É também uma independência real interna diante dos desembargadores, diante dos ministros, dos superiores. A escolha, né, política de desembargadores. Porque, na verdade, se lembram que criticavam muito a escolha que o aval final da escolha do desembargador dependia do governador? Vamos tirar, porque isso atinge a independência. Ora, meu querido, mas o que se estabeleceu internamente, que não é visto pela sociedade alagoana, pelo povo, do que acontece para um merecimento dentro do judiciário, é coisa tenebrosa. Quer dizer, criou-se a tal da lista, né? Então, qual é a postura para ser desembargador? O cara percebe logo, olha, se eu tiver a decisão que não agrade ou atinja por via oblíqua, né, os brios de um desembargador A, B, C, D, o cara vai lá e... Opa, peraí, não vou poder mexer nisso aqui. Acompanha isso. E começa a decidir de modo que não se comprometa... Compatibilizar e que sua
alçada ao tribunal seja mantida viva. Porque o outro aspecto é a antiguidade. Né? Eu, por exemplo, estava na lista. Eu saí por quê? Porque na minha lista de antiguidade, minha posição não permitiria que eu chegasse ao tribunal. Talvez chegasse com 70. Sapucaia, só lembrando, né? Foi por antiguidade. Por antiguidade. Sabe? Porque ele falou, o discurso dele fala muito sobre isso, né? Entendeu? Então, por exemplo, eu não chegaria. Então, chegaria por merecimento jamais, né? Pela minha postura, era impossível. Então, esse modo de ser, né? Ele é recusado porque tem esse aspecto interno. E claro que todo magistrado que assume a magistratura é de carreira, quer chegar lá. Todo mundo quer chegar no tribunal. Ninguém pode dizer que não quer. Mas isso tem que mudar. Tempo de permanência no tribunal tem que acabar. Essa vitaliciedade, o cara é alçado ao tribunal com 42 anos, passa 30 anos, 3 décadas lá dentro, minha gente. Transforma o poder na sua casa, inevitavelmente. Serve para os tribunais, né? Hein? Isso serve também para os tribunais superiores. Para todos. Isso tem que mudar, Ricardo. O povo tem que acordar e perceber que isso é um malefício para ele, povo. Para ele, que não tem uma decisão, não tem um enfrentamento, por essas questões que permeiam a estrutura que ninguém sabe, ninguém vê. Mas ela é real e é perniciosa e é prejudicial ao povo, ao avanço do Estado. Entendeu? E é isso que eu estou te falando. Então, eu não acredito em Alagoas por tudo isso. Só acredito quando houver uma independência real dos poderes. Real. É isso, Ricardo. Queria que você finalizasse. Não, está finalizado. O Marcelo finalizou muito bem. Só lembrando o seguinte, uma frase que eu li já há um tempo, viu, Marcelo? Diz aí. Se isso vai lhe servir de alguma forma, como, entre aspas, compensação, diz assim: não se conhece um ex-desembargador, um desembargador aposentado, né, feliz. Não sei se isso é verdade, não. Não tem, não. Não, vê só, é assim, e digo mais a você, ali é uma máquina de adoecimento físico, espiritual e mental. Porque ali é poder o tempo todo, vive em poder, acorda pensando no poder, dorme pensando no poder, convive, né, no poder. Marcelo, eu vi terrível. Desembargadores aposentados, a solidão desses caras é uma coisa assustadora. Nossa, o receio, né? É terrível. Você veja, né? Eu tô um cara muito feliz, tô com 62 anos, me sinto com um jovem de 40, 50 anos, entendeu? Com muita disposição, com muita força, com muita fé, com muito amor pela vida, com muito tesão pela vida, sabe? Eu sou muito feliz nesse sentido, sabe? Aquilo ali, ó, sabe? Claro, se tivesse condição de chegar para a antiguidade, vou chegar lá com essa minha idade, 63 para a antiguidade, eu ficaria para dar uma contribuição para o povo. Imagina eu sentado ali, simbolicamente eu ia todo bem equipado para dentro da sessão, digamos assim, né? Mas o universo sabe o que faz e minha contribuição foi dada ao Estado de Alagoas. Eu tenho muita honra em ter servido e servi no que eu pude, não abri mão de nada, não teve decisão nenhuma que eu pensasse e deixasse de fazer, porque ia me afetar, sabe? Meus filhos, por exemplo, sempre dizem, olha, não conte com um emprego aqui no Estado, tá? Eu não vou pedir nada a ninguém, jamais. Você sabe que o Estado é pobre, o Estado a dificuldade dos jovens serem inseridos no mercado de trabalho, e tu tem filho. Eu lembro que tinha um colega, só para encerrar, numa das reuniões da associação, eu estava sentado, e atrás, um conversando com o outro. Um aposentado, rapaz, você já tem tempo e tal. Rapaz, não vou sair não, sabe por quê? Porque a gente sai rolê chupado, meu irmão. Nem mais tua excelência, amanhã. Apesar de que, enfim, alguns magistrados aposentados, eu conheço pelo menos 2 assim, que vivem muito bem consigo próprios. Mas assim, desculpa, de se entender, é exceção. Oi? Desculpa. Exceção. Eu conheço alguns magistrados aposentados, né, que vivem muito bem consigo próprio. Estou dizendo que é exceção. É muito difícil, assim. Agora, só para deixar bem claro aqui, tudo que eu falei aqui está tudo compilado em decisões, em procedimentos investigativos, está tudo lá escrito. Portanto, o que eu falei aqui é tudo que está escrito e não tem nada que eu estou criando aqui. Tudo está lá escrito e, portanto, não estou aqui blasfemando contra ninguém, nem caluniando, injuriando, difamando, não. Né? Está muito claro.
a minha posição e mantenho firme. E vamos lá, apesar de eu ser tão muito real, né, quando eu digo tem solução, digo tem não, né? Tem mesmo não. É isso. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado, Eu que Marcelo. agradeço. Prazer recebê-lo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.